presença é melhor. Aleluia. Sim, Senhor, é muito melhor estar na sua presença do que qualquer outro lugar. Por isso nós nos alegramos em estar aqui nessa noite. Por isso, Senhor, nós te rendemos graças em estar aqui nessa noite. Por isso, Senhor, nós queremos reconhecer a sua presença, porque a sua presença nos alegra, a sua presença nos dá força, a sua presença nos traz paz, a sua presença, oh Senhor, nos dá um refrigério. Obrigado, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, quem crer diz amém. Glória a Deus. Boa noite, amados, a graça e a paz. Vocês estão bem? Aleluia. Quero sentar um pouco, quero dispensar o grupo de louvor já. Muito obrigado pelo louvor. Senta um pouquinho. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje junto com vocês para celebrarmos ao Senhor. Você veio para celebrar? Amém? Glória a Deus. Então, é um prazer sempre poder compartilhar algo de Deus com a igreja. E nessa noite de ceia do Senhor, estamos aqui com a mesa posta para que nós possamos celebrar aquilo que Deus fez por nós. Deus tem feito grandes coisas por você. Ele continuará a fazer, irmãos, eu creio nisso. E essa é a nossa bendita esperança de que no Senhor as coisas só vão melhorar. Amém? E nessa noite, culto de celebração, primeiro eu gostaria de saber se tem algum aniversariante da semana em nosso meio. Tem alguém que completou idade nova por esses dias? Se tiver, levante sua mão. Tem? Se tiver, levante sua mão, eu quero orar por você. Pode ser idade de nascimento natural, aniversário de casamento, aniversário de novo nascimento também, amém? Eu tenho falado para que a igreja lembre, casse na sua memória qual foi o dia do seu novo nascimento, pois esse dia foi um dia muito importante para você e para Deus, amém? É uma data que deve ser marcada, agendada mesmo. Eu tenho agendado o dia que eu nasci de novo, tanto o dia que eu nasci naturalmente, mas também o dia que eu nasci de novo, amém? Gostaria de saber também, tem alguém em nosso meio que nos visita pela primeira vez? Tem alguém? Temos um casal ali. Nós queremos dar as boas-vindas, ao casal visitante. Dizer que é sempre um prazer recebê-los aqui na casa do Senhor. Você é muito bem-vindo, sinta-se à vontade, fique em casa. E a igreja gosta de recepcionar dizendo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? É sempre um prazer, irmãos, receber visitantes, receber irmãos também aqui. E nós nos alegramos, no final queremos conhecer melhor você, saber como você chegou até aqui. Eu acredito que foi o próprio Espírito Santo que direcionou a cada um de vocês para chegar aqui. Então não foi diferente também com eles. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos para a palavra. Há uma palavra do Senhor no meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite. E eu gostaria que você ficasse atento mesmo à palavra do Senhor, pois Deus vai falar. Amém? E se Deus vai falar, Ele tem um desejo no coração dele, que você ouça o que Ele fala. Então, nesse momento, bota o teu celular no modo silencioso, no modo avião. Eu sei que a maioria usa, o aplicativo da Bíblia para acompanhar. Eu mesmo gosto muito de usar o aplicativo, nada contra isso. Mas que nesse momento, o seu celular, ele vai estar com uma função específica. Amém? Para você agora usar ele como Bíblia. Tudo bem até aqui? Você não tem problema com isso não, né, irmãos? Nós gostamos da Bíblia impressa, mas gostamos também do celular, porque ela é mais prática, é mais fácil. Eu estou aqui agora com umas 10 versões bíblicas aqui. Se eu tivesse com uma pilha de Bíblia aqui, seria um pouco trabalhoso. Mas você pode administrar o seu smartphone, o seu iPhone. Você pode, nesse momento, botar ele especificamente para essa função onde você está. Você não está aqui agora para receber chamadas nem mensagens, a não ser que você tenha algo muito importante que de fato não possa, mas se não, faz isso, amados, para que você possa ficar atento à palavra do Senhor, aquilo que Deus vai falar, amém? Então hoje é culto de ceia do Senhor e eu quero falar algo do Senhor para você nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo número 20, se alguém puder conseguir uma... tá vindo, glória a Deus. Pastor impaciente, né? Obrigado, Fernanda, Deus abençoe.
Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo número 20. Todos acharam? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo número 20. Eu gosto do aplicativo porque nos ajuda também a ser bem mais rápido, né, na busca, na procura. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo número 20, diz assim: porque todas quantas promessas há em Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Aleluia! Glória a Deus! Curve sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Pai, eu te dou graças pelo teu Espírito Santo nos ajudando nessa noite. Sim, Senhor, eu quero aqui nessa noite ser instrumento do Senhor para falar da parte de Deus para a tua igreja. Espírito Santo tem total liberdade em nosso meio para se mover em favor daqueles que estão precisando e desejando algo da tua parte. Sim, Senhor, eu dou a primazia, a tua palavra e o teu Espírito nesse lugar. Sim, Senhor, mas eu quero ser usado e depender da tua unção nessa noite, para ministrar a tua palavra e para me mover nos dons do Espírito. Em nome de Jesus, quem crer diz amém. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor está dizendo aqui que por todas quantas promessas há em Deus. Diga, há em Deus. De quem é as promessas? Diga, de Deus. E a palavra está dizendo que por todas quantas promessas há em Deus, são nele o sim e por ele o amém. Amém? Glória a Deus. Então, amados, nessa noite eu quero falar um pouco com a igreja do Senhor, baseado nesse texto. Eu tenho me questionado, eu sei que pessoas têm questionado a Deus, pessoas têm se perguntado por que algumas coisas não têm acontecido. A palavra está dizendo que todas quantas as promessas já têm o sim e o amém. O sim e o amém. Você tem recebido todas as promessas? Irmãos, eu não tenho ainda recebido todas as promessas de Deus. Então, onde está o problema? Glória a Deus pelos que responderam em mim. É porque é muito confortável, às vezes, a gente atribuir o problema para Deus, sim ou não? A gente, às vezes, diz, porque Deus não quis. É porque é a vontade de Deus, é o tempo de Deus. Quando Ele quiser, Ele faz. Quando for no tempo, Ele faz. Mas, irmãos, nós entendemos pela palavra que tem promessas que já estão liberadas. Amém? Mas quando nós olhamos para um texto como esse, que diz que todas elas já têm o sim e o amém, e ainda não aconteceu na nossa vida, nós precisamos entender o que é que de fato está acontecendo. E por que ainda não recebemos, e por que elas ainda não foram manifestadas na nossa vida. E nessa noite eu quero falar sobre 3 P's de Deus. Que é isso, pastor? 3 P's. Anote isso direitinho aí. 3 P's. Existem vários P. Estou falando da letra P mesmo. De Deus. Mas nessa noite eu quero falar especificamente de 3. Talvez a gente mencione mais alguns. Mas eu vou falar especificamente sobre 3. E esses P's são letras iniciais de 3 palavras que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E são elas: princípios, promessas e propósitos. Diga, princípios, promessas e propósitos. Amém, irmãos? Então aqui a palavra do Senhor diz que com relação às promessas, nós já temos o quê? O sim e o amém. O sim e o amém. Mas, amados, eu fui buscar na palavra do Senhor e entender por que algumas coisas ainda não aconteceram. E a resposta está nas Escrituras. É que Deus é um Deus de princípio. Diga, Deus de princípio. Sabe, muitas vezes nós falamos sobre um Deus de promessa, sobre um Deus de propósito, mas não falamos do Deus de princípio. E para que nós venhamos a desfrutar das promessas, nós precisamos cumprir e viver princípios. Na verdade, nós precisamos cumprir propósitos e viver princípios. Então eu poderia dizer nessa noite, para mim e para você aqui, que é: viva princípio, recebam as promessas e cumpra os propósitos. Viva princípios, recebam as promessas, para quê? Só para você andando por aí, se gloriando, dizendo que recebeu um monte de promessas do Senhor, um monte de bênçãos do Senhor. Não, a finalidade de nós recebermos as promessas é para que nós venhamos a cumprir propósitos. Eu não vou falar deles hoje, mas nesses 3 P's a gente pode inserir mais 2 que são
processos e provisão. Processos e provisão. Então, quando você vai cumprir princípios, o que vai envolver muito são os processos. Quando você recebe promessas, inclui aqui sim provisão. Para quê? Para o cumprimento de um propósito. Propósito de quem? Meu? Seu? Não. Propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nessa noite, eu quero mencionar, essa palavra com você. Quero compartilhar com você. Eu quero que você vá para um outro texto agora. Lá em Gênesis, capítulo número 12. Gênesis. Vocês estão me ouvindo bem aí? Glória a Deus. A fé vem. Aleluia. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 3, no momento. Primeiramente. Quem achou, diga amém. Gênesis 12, 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão. Quem foi que disse? O Senhor. Por isso eu falei, Deus vai falar conosco. Deus fala conosco, amém? Deus é quem fala, da parte dele a respeito daquilo que ele quer fazer na minha e na sua vida. E Deus disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você é uma família aqui nessa terra? Você é uma família aqui nessa terra? Então há uma promessa do Senhor, há princípios do Senhor e há propósito aqui nesse texto que nós vimos. E nesse momento aqui eu quero me deter um pouco mesmo nesse texto, bem interessante, irmãos, que nós olhamos e nos alegramos com a palavra quando vemos a história de Abraão, mas saiba que Abraão, para poder receber as promessas, ele precisou viver princípios. Amém? E o que é princípio de Deus, pastor? Nesse contexto aqui nós vamos ver o primeiro princípio que Deus sempre tratou desde o início da humanidade. E um dos princípios que Deus não abre mão dele chama-se obediência. Diga obediência. Então, irmãos, para que nós venhamos desfrutar de promessas, se todas elas já têm o sim e o amém de Deus, nós precisamos nos atentar agora para o princípio ou os princípios. E aqui nessa passagem de Gênesis 12, no versículo 1, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. O que foi que Abraão recebeu? 3 ordens embutidas numa só. Sai da onde? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Então, 3 coisas Abraão recebe aqui como ordem. E a Bíblia vai dizer, no verso 4, nós vamos ler no instante, do que Abraão fez. Mas Abraão, ele não foi fiel em cumprir o primeiro princípio. Ele até obedeceu, mas ele não foi fiel. E, inclusive, eu já quero dizer que nessa noite, 3 princípios que eu quero que você atente, que Deus vai sempre falar conosco. O primeiro é ouvir a Deus. Amém? Quem foi que falou com Abraão? Foi Deus. Mas quem foi que ouviu? Foi Abraão. Então, um dos primeiros princípios é ouvir a Deus, obedecer e ser fiel na obediência. Esses 3 princípios, eles têm que estar ligados um ao outro. Nós precisamos ouvir a Deus, porque sem ouvir Deus corretamente, você não vai fazer exatamente o que Deus manda você fazer. Lembra quando ele fala para Josué meditar na lei de dia e de noite? Para que ele venha fazer tudo como está escrito, para que ele se torne um sucesso. Então veja que Deus ele fala conosco, mas nós precisamos ouvir a sua voz e entender o que ele está falando. E em seguida obedecer e ser fiel na obediência. Então a Bíblia diz que Abraão deveria sair, ou o Senhor diz que Abraão devia sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, para uma terra que ele mostraria, fez uma
promessa que ele mostraria a terra. Primeiro Deus fala de um princípio, depois ele faz uma promessa que ele vai mostrar essa terra lá na frente. Mas no verso 3, ainda de Gênesis capítulo 12, ele diz o quê? Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual era o propósito de Deus, através de Abraão? Abençoar. Diga, o propósito de Deus era me abençoar, através da obediência de Abraão. Abraão obedeceu, e através da obediência de Abraão, nós nos tornamos abençoados. Nós fomos abençoados. A palavra do Senhor vai dizer que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. E eu acredito que esse versículo é um versículo que intriga muita gente. Porque se você já é abençoado e porque ainda não está desfrutando das bênçãos. Porque algumas coisas talvez não estão sendo analisadas, e uma delas chama-se princípio. Abraão precisou cumprir princípios, receber promessas para cumprir um propósito. Que propósito? Nos abençoar. Está mais fácil para nós hoje ou não? Porque nós já somos abençoados por conta da obediência de Abraão. Agora nós precisamos viver princípios para receber das promessas que Abraão conquistou para nós. Das bênçãos que Abraão conquistou para nós. E para que nós vamos receber essas bênçãos? Para que nós vamos receber as promessas e as bênçãos de Deus? Para cumprir propósito. Pode falar com fé, irmãos. Eu quero mesmo, eu gosto quando a igreja compartilha, quando a igreja participa, porque isso vai gerando convicção no seu coração de para quê, por que você está nessa caminhada com Deus. Amém? E aí nós vamos ver que em Gênesis 12, 4, veja que Abraão cumpriu. Ele diz, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. O que foi que Abraão fez? Obedeceu a Deus, sim ou não? Como o Senhor tinha dito. O Senhor disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai. Aí ele disse, partiu Abraão, como o Senhor tinha dito. E foi quem? Ló com ele. E era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Mas veja que aqui entra um problema. Abraão saiu da sua terra e da casa do seu, mas não saiu do meio da sua parentela. E deixa eu dizer para você logo aqui, parentela não está relacionado à sua família. Sua esposa e seus filhos são família. Os demais são parentes. Amém? E eu entendo, irmãos, que às vezes a forma de Deus trabalhar, muita gente não entende e não quer aceitar. Eu sei que muitas vezes a gente tem vínculos com parentes, a gente tem vínculos familiares que não é fácil a gente se desprender, não é fácil a gente deixar eles. Mas eu sei, irmãos, que tem coisa na minha e na sua vida, que se você continuar andando junto com parentes no meio da sua terra, ou na casa dos seus parentes, Deus não vai poder fazer. Ele vai precisar tirar você, distanciar você, separar você para algum lugar, para que você venha viver na dependência do Senhor. Eu sei que tem muita gente, irmãos, que tem parente como é aqueles negócios que a pessoa coxa anda? Muleta. Às vezes Deus só quer arrancar as muletas de alguns que estão paralíticos, que estão paralisados em algum lugar. E às vezes essas muletas são parentes que estão sustentando você para andar ali. E Deus precisa tirar você dessas muletas para poder sustentar ele pelo poder dele. Amém? E aí ele diz assim, partiu Abraão, como o Senhor tinha dito. Mas foi quem? Ló, seu sobrinho, com ele. E nós vamos, se você acompanhar o texto, aí em Gênesis capítulo 12, e até o versículo 13, você vai ver, irmãos, que Abraão, ele saiu daquele lugar, ele obedeceu a Deus, mas andou peregrinando por as terras, levantando um altar aqui, outro altar acolá. Eu acredito que ele estava implorando a Deus, mas não estava encontrando direção, as coisas não estavam fluindo, as coisas não estavam acontecendo como Deus tinha prometido. Mas eu vejo Abraão ali permanecendo, mas sem entender o que ele precisava fazer e não Deus fazer.
Sabia que muitas vezes nos levantamos ao altar, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos a ajuda dEle, Deus me proteja, Deus me acuda, Deus me socorra, e Deus está dizendo, ei, você precisa cumprir o princípio que eu já te disse. Eu disse para você sair da sua terra, eu disse para você sair do meio da sua parentela, da casa do seu pai, mas você ainda não fez tudo quanto eu te falei para fazer. E o Deus de promessa é o mesmo Deus de princípio. Ele não quebra regras, Ele não ultrapassa regras, Ele não passa a mão pela cabeça. Com Deus não tem jeitinho brasileiro. Diga, o que Deus fala, Ele cumpre. Amém, irmãos? Ele deixou claro para Abraão, disse, ei, é do meio da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Mas como Abraão não podia levar a terra, deixou. O pai talvez estava implantado, mas tinha um sobrinho que estava de bobeira, colou em Abraão. E assim deu ruim. Assim deu ruim. Teve fome no lugar que era da promessa, e Abraão foi parar onde? No Egito. Chega lá, acontece várias situações que aí está acontecendo o outro processo. Mas nem sempre Deus precisa desses processos todos para cumprir as promessas. Às vezes os processos vêm porque nós desobedecemos na fidelidade. Não somos fiéis em fazer exatamente como Deus falou. E aqui, quando Abraão não cumpre fielmente como Deus falou, só vai acontecer quando Abraão entende o que está acontecendo. Eu quero que você pule para o capítulo número 13. Gênesis 13, versículo número 14. Quem está entendendo alguma coisa essa noite? Aleluia. Gênesis 13, 14. Depois, se você quiser ler o texto todo do capítulo 12 e o capítulo 13 também até aí, você vai entender melhor o que de fato aconteceu e você vê o quão é importante estar atento às direções do Senhor. Veja, no verso 14, disse o Senhor. Quem falou de novo? O Senhor a Abraão. Depois de o quê? Que Ló se apartou dele. Levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Veja que depois que Abraão entendeu que tinha um problema andando com ele, não era que Deus não queria abençoar ou fazer algo bom por Ló. É que Deus tinha um propósito na vida de Abraão. E ele queria realizar do jeito como Deus sabe fazer e como era preciso para fazer. Veja, irmãos, que esses dois homens, eles até prosperam quando eles voltam para lá. Uma das coisas, um dos processos que fizeram esses homens se separar foi o enriquecimento. Abraão e Ló tinham tanto gado, tanto animal, que os pastores de ambos estavam brigando por um espaço. Já estava acontecendo tanta coisa na vida de Abraão, e Ló pegando a deixa, pegando carona ali também, que eles não davam as riquezas, já não davam para estar no mesmo lugar. E por conta disso, Abraão chega para Ló e diz, olha, para que não haja contenda entre nós, para que não haja divisão entre nós, porque os nossos pastores, eles já estão brigando aí, disputando pasto. Para que não haja isso, olha, escolhe. Agora Abraão já estava entendendo. Porque quando Deus promete, não importa o lugar onde você esteja. Se Ele mandou você ir para lá, ali vai acontecer. E Abraão manda Ló escolher para onde ele quer ir. E Ló escolhe. Agora Deus vem e fala com Abraão. Quem aqui já parou no lugar que é possível você olhar todo o horizonte? Para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Aí Deus diz, ei, aonde os teus olhos alcançarem, eu vou te dar. Aonde os teus olhos conseguirem ver, eu vou te dar. Mas isso só veio acontecer depois que ele se distanciou da sua parentela. Saiu do meio da sua parentela. Então, irmãos, veja que Deus, Ele é um Deus de promessas, mas é um Deus de princípio. E os princípios do Senhor nós temos que seguir, de acordo com o que está escrito, para o cumprimento do seu propósito, E aí Deus aqui, Ele fala de uma forma com Abraão, Ele até
obedece em parte, mas uma pequena coisa, alguém pode dizer, mas eu quero que tinha esse sobrinho. Deus só queria que Abraão se separasse dele. Muitas coisas nós não devemos questionar a Deus, porque que Deus quer fazer desse jeito, apenas obedece. Apenas obedece. E aqui, irmãos, nós podemos ver, né, princípios, promessas e propósito. Princípios, promessa e propósito. Diga, eu vivo o princípio, eu recebo promessas para eu cumprir propósito. Amém, irmãos? A nossa vida em Cristo não foge disso. Não foge disso de maneira alguma. Quem, pastor? Todos nós? Sim, todos nós. Aqui Deus está tratando com um homem chamado Abraão. Inclusive Deus depois vai mudar o nome dele, vai mudar um monte de coisa para que ele possa de fato entender qual é o propósito de Deus na vida dele. Deus tinha um propósito, abençoar todas as famílias da terra, através da obediência de Abraão. E Deus precisou alargar a visão, precisou trazer entendimento para ele, para que ele cumprisse. E conosco hoje não é diferente. Hoje, uma das coisas que Deus começa fazendo em nós é um propósito dele, que é nos alcançar. Você foi alcançado por Deus? Amém? A palavra do Senhor vai dizer lá em João capítulo 3, Jesus falando com um homem chamado Nicodemos, ele diz assim, se não nascer de novo, não pode, diga, não pode. Qual é o meio, qual é o princípio para entrar no reino de Deus? Nascer de novo. Se não nascer de novo, pastor, não tem outro jeito? Tem não, foi Jesus que disse, ponto final. Ele disse, se não nascer de novo, não pode ver. Ele disse, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Você já nasceu da água e do Espírito? Amém? Você já nasceu de novo? Então agora você entrou no reino. E nesse reino de Deus, há regras. Nesse reino de Deus, há meios pelos quais, há métodos pelos quais nós vamos viver. Vamos viver de princípio, recebendo promessas para o cumprimento de um propósito. Vivendo o princípio, recebendo promessas para o cumprimento de um propósito. Eu sei que tem muita gente que gosta da ideia de receber milagres, de depender de um milagre. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Depender de um milagre, muitas vezes vamos precisar. E quando nós precisamos e recebemos, é muito bom. Mas muito melhor do que viver à espera de um milagre, é viver de princípio. Amém? Muito melhor do que viver na dependência de um milagre é viver de princípio. Por quê? Quando você vive de princípio, o Senhor vai dizer, apresenta-te as minhas razões. Você pode chegar diante do Senhor sabendo que está vivendo de princípio. E você pode reivindicar as promessas, as bênçãos do Senhor. O Senhor vai fazer prova dele, irmãos. Quando você cumpre princípios. Amém? E o propósito de recebermos bênçãos e promessas, de sermos abençoados em Deus, é para o cumprimento de um propósito. E o que eu entendi é que na nova aliança, nessa nova vida em Cristo Jesus, todos nós, diga todos nós, diga eu fui chamado para um propósito. Diga de novo, com bastante fé, irmãos, crendo com seu coração, diga eu fui chamado para um propósito. Agora, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Se você não viver de princípio, infelizmente as promessas não podem nos alcançar. Porque existem promessas do Senhor que são incondicionais para mim e para você. Mas a maioria delas são condicionais a vivermos de princípio. Você vive princípio, Deus cumpre a promessa. E aí você agora cumpre um propósito. E tudo você vai render graças ao Senhor, porque tudo foi por meio dele e para ele. Amém? Glória a Deus. Mas o que me alegra, irmãos, nessa noite, eu quero compartilhar isso com você, é que geralmente Deus pede tão pouco de nós. Para as grandes coisas que Ele quer realizar, para as grandes bênçãos que Ele quer derramar sobre nós, Ele nos pede tão pouco. Ele disse para Abraão, disse, ei, sai da onde? Da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Ele pediu alguma coisa de bem, de valor para Abraão fazer? Não, só sai daí e deixa o resto comigo. Quem aqui já ouviu a voz do Senhor? Você não precisa falar, mas se você já ouviu a voz do Senhor, pedindo para tu dar um passo de fé, pedindo para você seguir uma direção, pedindo para você avançar em algo, irmãos, creia que você está ainda na primeira fase.
de ouvir a Deus e obedecer a um comando do Senhor. E as outras partes, se você não está sendo ainda fiel naquilo que o Senhor, da forma como o Senhor falou, você precisa examinar a si mesmo, você precisa consultar o que Deus falou. Hoje eu estava meditando nisso e lembrando justamente, eu ouvi quando Deus falou comigo. Eu ouvi quando Deus disse praticamente as mesmas coisas que Ele falou com Abraão. Sai da tua casa. Eu só não estava na casa do meu pai, mas estava bem pertinho. Quase dentro da casa do meu pai. Sai da tua casa. Sai do meio da tua parentela. E a diferença é que o Senhor me mostrou para onde eu deveria vir. Mas eu creio também que o Senhor disse para Abraão para onde é que ele deveria, porque ele chegou lá. O mostrar, eu acredito que era mostrar na amplitude de tudo que estava ali disposto para ele. E Deus pediu para eu vir para o Senhor do Bom Fim. Eu estava meditando, Senhor, eu quero estar me examinando para saber se eu estou, de fato, fazendo tudo como o Senhor disse. Porque eu não quero emperrar, eu não quero retardar, atrapalhar o plano de Deus na minha vida. Sabia que na maioria das vezes somos nós que atrapalhamos os planos de Deus na nossa vida? Ficou quieto, né? Porque era muito fácil, quando eu falei, às vezes a gente pergunta, e aí, meu irmão? Estou aguardando as bênçãos do Senhor. Estou aguardando as promessas de Deus. E Deus olhando para você dizendo, estou aguardando você viver o princípio. Eu estou aguardando você obedecer. Eu estou aguardando você ser fiel naquilo que eu falei. Aleluia. Um outro problema é que geralmente nós fazemos o que Deus não disse para fazer. Obedecer em não ir desobedecer em não ir é a mesma coisa de ir antes do tempo. Ou de ir para onde Deus não te mandou. Ou de fazer algo que Deus não pediu para fazer. Mas eu me alegro porque Deus ele pede para que a gente faça poucas coisas. Eu entendi que as grandes coisas do Senhor não é eu nem você que vai. É Ele que leva. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 25, 23. Quero falar do outro princípio. Nós já falamos sobre o obedecer, sobre o ouvir, um pouco sobre ser fiel no cumprimento, mas eu quero falar um pouco mais sobre a fidelidade. Mateus 25, 23, Jesus falando com o seu discípulo, disse-lhe o seu Senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, e sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do meu Senhor. Nós sabemos que o Senhor está falando de uma parábola, mas essa parábola, ela está falando para que nós venhamos entender de que Deus, na maioria das vezes, Ele nos exige pouco, diga pouco, mas nesse pouco o que é que Ele exige? Fidelidade, amém? Deus diz, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Sabe qual é o problema de muita gente? É que não está sendo fiel no pouco, está querendo ir para o muito, sem ser o tempo, ou do seu jeito. E não é eu nem você que vai para o muito. Deus pede a mim e a você para que você seja fiel no... Porque Deus sabia que ia ser difícil para sermos fiéis no muito. O que Deus já tem confiado de pouco na sua vida, irmãos. O que Deus já tem confiado de pouco na sua vida. Seja fiel nisso. Seja rápido em obedecer. Seja rápido em ser fiel nesse pouco que o Senhor confiou a mim e a você. Aí Jesus está falando da parábola dos talentos. Sabe, Deus confia algo a mim e a você. E Ele quer que você seja fiel. Por quê? Já há uma promessa de que o muito já está reservado. A igreja está desanimada. Você não está crendo não, irmãos, nas promessas do Senhor? Deus, Ele está dizendo que já tem um muito para mim e para você. Porque se Ele diz que se você for fiel no pouco, sobre o muito Ele vai colocar, é porque Ele já tem o muito. Ele só está esperando, irmãos, que nós sejamos fiel nesse pouco. É pouco tempo que o Senhor tem te dado, seja fiel nesse pouco tempo. É pouco dinheiro que o Senhor tem feito chegar na sua mão, seja fiel nesse pouco dinheiro. É um ministério pequeno, é pouco. Seja fiel nesse ministério que o Senhor tem confiado. O muito está só lhe esperando. O muito de Deus está só nos esperando. Eu vejo muita gente saindo do pouco, que era para ele ser fiel, e indo para o muito dos outros.
Sabe, irmãos, o que acontece? Que quando você vê alguém no muito, não é porque Deus foi melhor com ele e ruim com você, não. Sabe por quê? Porque ele foi fiel no pouco dele. Chegou o tempo do muito. Chegou o tempo do muito. Sabe, irmão, você que tem sido fiel naquilo que o Senhor te confiou, permanece. Permanece, porque o muito para você já está preparado. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. O Senhor está aguardando o momento de ele dizer: entra no gozo do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. Entra no prazer do teu Senhor. Entra no descanso do Senhor. Porque tudo isso o Senhor tem preparado para mim e para você, irmãos. Tudo isso Deus tem preparado para mim e para você. Agora, vivendo princípios, recebendo promessas para o cumprimento do propósito. Quando o muito chegar, para quê? Para o propósito se cumprir de uma vez por todas na minha e na sua vida. Aleluia. Ele diz: seja fiel no pouco. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas quando eu vi esse texto pela primeira vez, eu me alegrei. Porque olhando para um Deus grande, poderoso, você crê que Deus é grande? A gente gera uma expectativa de que Ele vai exigir e pedir logo muitas coisas da gente, sim ou não? Eu lembro que quando eu fui alcançado pelo Senhor, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, que eu cheguei numa igreja, uma das primeiras coisas que saltou dentro do meu coração foi o desejo de conhecer a Ele. Isso está envolvido também em princípios, promessas e propósitos. A vontade dele é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento dele. E eu desejava conhecer o Senhor, mas eu desejava também falar dele. Compartilhar as maravilhas do Senhor. Mas sabe o que era que eu via? Eu via grande demais. Eu me lembro como hoje, a primeira vez que eu vi meu pastor, Serginho Brito, ministrando, e eu olhava para aquele homem ministrando, cheio de conhecimento da verdade, cheio de conhecimento de Deus, cheio da unção, falando debaixo da unção, aquilo poderoso, e eu disse: uau, eu quero isso. Tá tranquilo ainda. Tá tranquilo. Aí eu disse: eu quero tudo isso. Mas eu dizia: é grande demais. Sabe o que o Senhor falou? Seja fiel no pouco que eu confiar. E o Senhor começou a confiar algumas coisas, poucas, a mim. Mas esse pouco que o Senhor foi confiando, eu fui, aos poucos, compartilhando. Aos poucos eu fui entregando a outros. E eu creio que o muito de Deus está preparado. Quantos aqui querem conhecer mais ao Senhor? Seja fiel no pouco conhecimento que o Senhor te deu. Seja fiel no pouco que o Senhor já se revelou para você. Seja fiel em receber, em guardar e compartilhar desse conhecimento de Deus para com outros irmãos. E eu creio que o Senhor vai te encher de revelação. O Senhor vai te encher de conhecimento. O Senhor vai te encher de unção. O Senhor vai te encher de poder para compartilhar mais das coisas do Senhor. E aí eu fui me alegrando e eu vi que era possível, porque para o muito não era eu que ia. Eu ficava imaginando: como é que eu vou poder conhecer tanto a Bíblia? Como é que eu vou poder estudar tanto para conhecer? Sabe, meu pastor, ele nem abria a Bíblia, ele ia falando os versículos e aquela coisa. Eu digo: meu Deus, eu tenho dificuldade em abrir a Bíblia, achar um livro. E ele vai falando de várias escrituras, eu ia só anotando. Digo: acho que ele falou algo errado. Quando eu chegava em casa, eu ia passo a passo abrindo a Bíblia e estava lá tudo certinho. Os versículos que ele recitava, as coisas que ele falava estavam tudo de acordo com a palavra do Senhor. Maravilhoso isso. E eu me alegrei, porque eu sabia que o muito de Deus, Ele poderia me levar para lá, se eu fosse fiel no pouco. Por muitos dias, irmãos, eu vivi, ainda faço isso. Eu não dependi de um púlpito para ser fiel na palavra que o Senhor me confiou. Aonde eu andava compartilhando da palavra de Deus. Você que tem compartilhado da palavra de Deus, se prepare para Deus derramar de conhecimento, sabedoria e revelação na sua vida. Abra uma Bíblia comigo agora, lá em Malaquias 3. O Senhor é bom? Em todo tempo Ele é muito bom, irmãos. Nunca se viu um Deus maravilhoso como esse, tão grande, que confia algo poderoso em nossas mãos para que nós sejamos fiéis e depois Ele nos conduzir para o grande, para o muito dEle. Em Malaquias 3:10, nós vamos ver, mais uma vez, uma passagem que nos fala muito sobre princípios, promessas e propósito. Malaquias 3:10 diz assim: tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo,
para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Verso 12. Então todas as nações o chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor, mas vocês perguntam, o que falamos contra ti? Vocês disseram, de que adiantaria servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens, em chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante chamaremos de abençoados os arrogantes, pois os que praticam maldades enriquecem, e os que provocam a ira de Deus nenhum mal sofrem. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que os temiam e os que sempre honravam o seu nome. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meus tesouros especial. Terei compaixão deles, como o pai tem compaixão de seus filhos obedientes. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. Então o Senhor, ele fala nesse trecho aqui de Malaquias 3, do verso 10 em diante. Primeiro ele começa a falar sobre dízimos e ofertas. Ele diz, trazei. O que é que ele está lançando aqui sobre nós? Princípio, obediência, amém? E é uma área, inclusive, que nós precisamos estar muito atentos. O Senhor diz, trazei os dízimos e as ofertas. E aí ele diz o que é que ele vai fazer. Ele faz promessa do que é que ele vai fazer. Sabe, irmãos, não tem outra forma de nós alcançarmos isso que ele está falando. Ele diz que tem um meio pelo qual nós alcançaremos isso. Ele diz, eu abrirei a janela do céu. Quem é que vai abrir? É o Senhor, irmãos. Nós não temos como fazer isso, abrir as janelas do céu. É o Senhor, e eu gosto disso aqui, porque porta geralmente tem uma chave por dentro, mas você pode colocar uma chave por fora ainda também. Mas janela, geralmente a chave é só por dentro, sim ou não? Só quem está lá que pode abrir as janelas de lá. Mas ele faz uma promessa, ele diz, façam isso para ver se eu não abrirei as janelas dos céus para vocês. E vai fazer o que mais? Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Um dos propósitos. Ele promete, e já um propósito embutido. Ele promete abençoar tanto a sua vida para transbordar para a vida de outros. Eu vou dizer de novo, ele promete abençoar tanto a sua vida para transbordar na vida de outros. Foi assim, irmãos, começa por algumas áreas. Conhecimento, por exemplo, Deus transbordou conhecimento na minha vida que começou a jorrar para a vida de outros. Em todo lugar que eu chego, eu estou falando do conhecimento de Deus. Em todo lugar que eu ando, eu estou falando, mas tem outras coisas mais que eu quero transbordar na vida de outras pessoas. Eu quero transbordar outras bênçãos na vida de outras pessoas. As pessoas dizem, rapaz, só porque eu me aproximei de ti. Ó, Ló, colou um pouquinho em Abraão. Agora, o tempo que o Senhor mandar de se separar, se separa. Vive o princípio. Vive o princípio, irmãos. Ele diz, façam prova de mim. Façam prova de mim. Ou seja, vive o princípio. E agora você pode me pôr à prova. Tem gente que se escandaliza quando fala de colocar Deus à prova. É Ele que manda. E quando Ele manda, nós devemos fazer o que Ele manda. Você cumprindo o princípio. Agora, sem cumprir o princípio, não adianta. Porque Ele não vai nem ouvir. E Ele diz, então todas as nações o chamarão de abençoados. No verso 12. Todas as nações o chamarão de abençoados. Pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Alguém está recebendo essa palavra em nome de Jesus? Eu estou me esforçando para pregar uma palavra para você nessa noite, irmãos. Eu estou relatando uma passagem bíblica, mas eu creio que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Há um propósito de Deus na minha e na sua vida, irmãos. Deus quer ver você desfrutando das bênçãos dEle.
Você é filho amado de Deus. Ele não quer que você ande por aí mendigando. Ele não quer que você ande como andou Abraão ainda por um tempo, perambulando para lá, para cá. Onde é que eu arrumo minha tenda? Aonde é que eu levanto um altar para o Senhor? Aonde é que eu vou prosperar? Aonde é que vai dar certo? Aonde é que eu vou ter paz? Aonde é que eu vou ter alegria? Na obediência do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele traz uma exortação que muitos ficam por aí dizendo: ah, que nada. Ele diz: vocês falaram mal de mim. Ainda pergunta: o que foi que nós dissemos mal do Senhor? Ah, disseram, o Senhor disse: vocês disseram que não vale a pena servir a esse Deus, que é melhor ser como um ímpio, que ele prospera sem vir para a igreja, ele não precisa estar todo domingo, ele não precisa estar obedecendo, ele não precisa renunciar a nada e está aí prosperando. Sabe, irmãos, o diabo lança isso mesmo na nossa mente, mas não caia nessa besteira de blasfemar, não caia nessa besteira de murmurar, porque murmuração é uma linguagem do inferno, murmuração é uma linguagem do diabo. Essa semana uma irmã mandou uma mensagem para mim: pastor, eu estou vendo que é muito melhor viver no mundo, porque onde eu estou trabalhando, por exemplo, todas as pessoas que não são cristãs, elas estão recebendo as coisas primeiro do que eu. Na hora o Espírito Santo falou comigo: pergunte se ela está vivendo o princípio. Porque, irmão, se você não viver princípio e Deus te abençoar, Ele é injusto. E a primeira coisa que o ímpio vai fazer é dizer: ô gente, tu vive uma vidinha dessa daí e Deus te abençoa, é? Não, Deus é um Deus de princípio. Deus é justo, diga: Deus é justo. Aleluia, aleluia. E na hora eu pensei e busquei o Senhor até que eu falei para ela sobre o princípio. Quando eu falei para ela, ela disse: pronto, pastor, eu descobri. Eu estou querendo as promessas, mas o pouco que Deus tem me confiado, eu não tenho sido fiel. O que Deus tem confiado a você? Às vezes Deus vai te dar só uma pessoa para tu cuidar dela. Às vezes Deus vai te confiar apenas uma pessoa para tu orar por a vida dela. Às vezes Deus vai confiar uma pequena coisa, mas para você ser fiel, Ele te levar por muito. E aqui ele diz: façam prova de mim. Mas ele encerra dizendo que vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre os que servem a Deus e os que não servem. Essa é a minha promessa. Essa eu creio que é a minha confiança no Senhor, de que eu verei a diferença entre os que servem e os que não servem. Não importa o que estão falando agora, não importa o que está acontecendo com os demais lá fora, importa naquilo que está preparado para mim. E eu sei que Deus, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Sabe, irmãos, e uma das coisas que eu tenho visto muito crente falando, abrindo a boca e confessando a palavra de uma forma errada. Até para confessarmos a palavra, nós precisamos saber a forma certa e consultar a nós se nós podemos, de fato, confessar essa palavra. Sabe por quê? Porque senão você vai falar e nada vai acontecer. Essa pessoa começou a reclamar e dizer: pastor, eu tenho orado, eu tenho confessado, o Senhor disse que é para eu confessar a palavra, e eu tenho confessado a palavra e nada tem acontecido. Deus se responsabiliza pela sua palavra com aqueles que cumprem os princípios. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para que se cumpra. Quando você cumpre o princípio e você confessa a palavra, já é. Aleluia. Em Romanos capítulo 8, versículo número 28, a palavra do Senhor diz assim: e sabemos que todas as coisas, diga todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Muita gente confessa esse versículo apenas até aí, apenas pela metade. Tem gente que só fala a primeira parte. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, pastor, para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você precisa ler, prestar atenção, o contexto todinho e principalmente o final do versículo. Ele diz: todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não o meu, mas segundo o propósito de Deus. Aí sim, todas as coisas vão cooperar.
todas as coisas vão cooperar. Aquilo que se levanta para dar errado, Deus vira ao contrário e diz, vai dar certo. Você tenta de um jeito, as coisas começam a se levantar, começa a ficar estranho, começa a ficar diferente, mas de repente Deus alinha todos os planos e faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo entrou num barco, irmãos, e esse barco chegou ao ponto de perder a direção pelo homem. Uma tempestade se levantou. O comandante daquele barco não pôde guiar mais ele, mas tinha um comandante maior. Paulo sabia, eu estou dentro do propósito. Eu vivo o princípio, eu recebo as promessas e eu vou cumprir os propósitos. Ele diz, eu saí com o destino de chegar a Roma e nós vamos chegar lá. E Deus vem e confirma com ele, nenhum se perderá. Muitos transbordou da vida de Paulo. Nenhum daqueles que estavam no barco sofreram, porque Paulo estava ali e quando o Senhor derramou, quando o Senhor abençoou, quando Deus protegeu, não protegeu só a ele, mas aqueles que estavam com ele. Ele tem convicção do que está falando aqui. Ele diz, ei, eu sei o que eu estou falando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Entra no propósito do Senhor, vive os princípios. E eu quero ver qual o cão dos infernos vai paralisar a tua vida, vai atrapalhar os seus planos, os planos de Deus na sua vida, irmãos. Os planos do Senhor não serão anulados pelo diabo. Para de pensar que é o diabo, o teu inimigo. O pior inimigo que existe de nós mesmos somos nós. Se não vivermos os princípios, irmãos, nós atrapalhamos os planos de Deus na nossa vida. E Paulo chega e diz, ei, todo mundo fique tranquilo, não pula ninguém fora não. Vai todo mundo chegar ao destino final. De repente, para numa ilha. Todas as coisas cooperam para o bem. Chega naquela ilha, Paulo faz uma confusão no inferno ali, cura pessoas. Uma cobra mortífera vem, morde a Paulo, ele sacode para lá. Todo mundo fica esperando, vai cair morto no instante. Segundo alguns estudiosos, é chamada de 4 passos essa cobra, porque quando ela picava, o cabo caminhava 4 passos e virava. Quando todo mundo olha, diz, gente, primeiro avalio, é um miserável. Escapou do barco, mas a cobra agora vai matar. Eles não sabiam que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que promete, o que não falha, estava com ele. Deus está com você, irmãos. Deus está com você, creia nisso. Acredite nisso. E você não será desamparado. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Você sabia qual o primeiro, principal propósito de Deus na minha e na sua vida? Nos tornarmos imagem e semelhança do seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primogênito, mas hoje quantos irmãos Jesus tem? E um dos propósitos de Deus, uma das promessas de Deus, é para que nós venhamos a nos tornar cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém, crente? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A estes que justificou, também glorificou. A sua glorificação já está preparada lá. A sua coroa já está preparada, só esperando você cumprir. Viver princípio, receber promessas, cumprir propósito e entrar no descanso do Senhor. Já estou encerrando esse culto, mas eu quero deixar para você aqui hoje essa palavra. Viver princípios. Receber as promessas do Senhor. Cumprindo os propósitos do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios que todos nós, sem exceção. Eu gostaria de lembrar você nessa noite, irmãos, que eu não vou comparecer diante do Senhor para prestar conta da sua vida. Eu não vou comparecer diante do meu Senhor
para prestar conta da sua vida. Eu vou prestar conta da minha vida. E cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui, vão prestar conta diante do Senhor. E uma das coisas que eu tenho certeza que você não vai poder fazer lá, é arrumar desculpas. E dizer, Senhor, eu não fiz porque faltou. Eu não fiz porque houve impedimento. Eu não fiz porque eu não tinha como fazer. E Deus disse, eu tinha todas as promessas. E nelas todas, o sim e o amém. Para que você cumprisse fielmente o seu propósito. Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Todos nós, cada um de nós vamos comparecer. Você não vai prestar conta pela vida do seu filho, pela vida do seu marido ou da sua esposa. Cada um prestará conta de si mesmo. Amém? Mas Deus, Ele está nos aguardando. Ele promete. Ele promete. Eu sei que nós vivemos em um mundo, nós vivemos em um tempo de um mundo caído, que nós estamos um pouco cansados com as promessas, sim ou não? Mas nós não podemos nos basear pelas promessas dos homens. Nós devemos nos basear na promessa do Senhor. Lá em Números capítulo 23, no versículo de número 29, o Senhor diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria ele e não o confirmaria? Deus não é homem, Ele não se arrepende, Ele não mente. Salmo 145, versículo número 3, diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Ei, cadê a geração que vai anunciar a uma outra geração as grandezas do Senhor? Porque, irmão, se você não viver princípios para receber as promessas do Senhor, como você vai anunciar às próximas gerações de que Deus é grande, de que Deus é bom, de que Deus é fiel? Você não tem como apresentar aquilo que você não conhece. Você não tem ainda como confirmar aquilo que você ainda não recebeu. Por isso, se alinhe hoje, irmão, para Deus derramar as suas bênçãos sobre você. E para que você anuncie, eu estou vendo uma geração que a geração anterior negligenciou em compartilhar, em comunicar. Tem muita gente que está alheio, como diz Paulo, alheio à vida de Deus, andando na vaidade dos seus pensamentos. No seu momento de apuro aqui, quem primeiro recorreu a Deus e não recorreu ao homem? Porque você não está crendo mais num Deus grande, poderoso, que pode fazer abundantemente mais, além daquilo que você pede, além daquilo que você pensa, além daquilo que você fala. Mas aqui diz: uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. No verso 17 diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Diga: justo é o Senhor. No verso 18 ele diz: perto está o Senhor. O salmista está dizendo: ele é justo, mas ele não está distante. Ele está dizendo: perto está o Senhor de todos os que o invocam, e de todos os que invocam de verdade, em verdade. Verso 19 ele diz: ele cumprirá o desejo dos que os temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Aleluia. Verso 20: o Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca, diga a minha boca, fale, diga a minha boca, falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome, pelos séculos dos séculos, para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, essa é uma mensagem do Senhor nessa noite. Para você que ainda não entendeu,
Se uma vez que o Senhor diz que todas as promessas de Deus já têm o sim e o amém, o sim e o amém, e que Ele não volta atrás na sua palavra, que Ele não é homem nem filho do homem para mentir nem para se arrepender, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele não está longe, Ele está perto, Ele está com os seus ouvidos inclinados para aqueles que clamam a Ele em verdade, Ele está pronto para atender, Ele está pronto para fazer. Deus não tem problema em fazer, em realizar, e se não existe ainda o que você está precisando, Ele é especialista em criar, porque aí falou com Ele. Ele é o Criador de todas as coisas. Amém. Então, irmão, se levante em fé. Esteja em fé. Esteja orando ao Senhor, consultando, examinando-se a si mesmo acerca das coisas que o Senhor já falou. Mas saiba que Deus é um Deus de princípio, de promessa, de propósito, e que há processos para que nós possamos entrar no propósito de Deus, que há provisão do Senhor para todos os propósitos. Não vai faltar recursos, não vai faltar provisão do Senhor para aquilo que Ele encarregar você de fazer. Esta é a minha confiança, esta é a minha alegria. Amém? Glória a Deus. Então, amados, hoje nós vamos cear, trazendo o Senhor. Ele deu uma ordenança. Ele disse que todas as vezes que comesse do pão e bebesse do vinho, era para fazer isso em memória dele. O que é que Deus está dizendo para nós? Lembrando, fazer em memória dele, fazer em memória das coisas que ele já fez, do que ele conquistou para nós. Então, amados, hoje nós vamos cear. Eu quero convidar você a cear junto conosco, todos que estão mesmo. A palavra do Senhor nos ensina, e eu tive o prazer, o privilégio de estudar e minçar a palavra do Senhor acerca da Santa Ceia. E a palavra do Senhor, ela não traz restrição com o que se diz respeito a cear e não cear. O primeiro propósito, o princípio, na verdade, é que você seja um filho de Deus, que você já tenha nascido de novo, que você já tenha entregado a sua vida para Jesus. Se você já entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que o seu nome já está escrito no livro da vida. As portas do céu já se abriram para você. Então, se Deus não negou o céu para mim, para você, o reino dele, Ele confiou o reino a mim e a você. O que mais Ele não faria? Então, não é uma ceia que o Senhor vai negar. Mas o Senhor, Ele nos ensina, na sua palavra, o modo como nós devemos ceiar. Amém? Então, você que já é nascido de novo, você que já entregou essa vida para Jesus, em 1 Coríntios, no capítulo número 11, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai trazer uma instrução para aquela igreja, mas que é válida até hoje. Capítulo 11, a partir do verso 23, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, depois de comer o pão, tomou um cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, o Senhor fala na palavra que todas as vezes que nós fizermos, nós devemos fazer isso em memória dele. Primeira coisa é em memória de Jesus. A orientação da palavra é que nós fazemos isso em memória dele, não é em memória do seu irmão. E eu quero falar mais, não é em memória do pecado. A mesa da ceia não é para te lembrar do pecado. A mesa da ceia é para te lembrar do perdão que Deus já conquistou para você na cruz do Calvário. Então, não importa o pecado que você tenha cometido, o melhor que você faz é examinar a si mesmo. No versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu não recebi, irmãos, o chamado de juiz para examinar e para julgar seu pecado. Eu não estou aqui hoje como um pastor dessa igreja para dizer quem pode ou quem não pode cear. A mesa está posta. O Senhor preparou essa mesa e é para fazer em memória dele, em memória do perdão que ele conquistou para nós na cruz, e não do pecado que você cometeu. Porque o seu pecado, uma vez que você se arrepende e deixa ele garante na sua palavra que dele ele não lembra mais.
Então você pode hoje cear nessa noite como se nada tivesse acontecido, desde que você se arrependa, né, e coma. Mas o Senhor fala sobre uma forma indigna de tomar a ceia do Senhor. Ele diz, portanto, todas as vezes que comer, faça memória dele até que ele venha. Ele diz no 27, portanto, qualquer, esse qualquer está incluso até o pastor. Amém? Ele diz qualquer, que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E o que é, pastor, tomar a ceia indignamente? Eu pensava que era por conta do meu pecado. Eu pensava que era porque eu tinha pecado, porque eu tinha feito isso e aquilo. Não, o Senhor vai dizer por quê. E aí nisso há um perigo. A forma indigna de você tomar a ceia é não discernindo bem o corpo. E o que é não discernir bem o corpo? O primeiro deles é você não se ver, não se sentir ou não entender que você é membro do corpo de Cristo. Em outras palavras, vou estar falando isso bem de uma forma bem mais clara, porque eu não quero que você saia aqui, né, achando que era isso, não. É tipo assim, eu venho nessa igreja, mas eu não sou parte dessa igreja. Eu não estou nem aí com nada dessa igreja. Eu não tenho nada a ver com os cristãos. Eu não tenho nada a ver, eu quero apenas a salvação. Eu quero apenas ir para o céu e o resto que se dane. Não, você é membro do corpo de Cristo. E os membros, eles se importam uns com os outros. Eles se preocupam uns com os outros. Eu me preocupo com você. Eu me preocupo com fulano, com ciclano. Com todo mundo eu tenho um zelo, um cuidado e eu zelo por eles. Essa é uma forma de discernir bem o corpo de Cristo de que você faz parte. E aí ele diz que por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já dormem, ou melhor dizendo, já morreram, porque não discerniram bem isso. Não se sente parte. Esse braço meu aqui, se eu arrancar ele fora do meu corpo, o sangue vai poder fluir para ele? Não. Para que o sangue flua até o último membro aqui, os meus dedos, esse membro precisa estar conectado no corpo. Esse é um princípio do Senhor, irmãos. Estar conectado, é por isso que Deus fala na sua palavra, não deixai-vos de congregar, não deixe de se reunir, não deixe a comunhão, esteja em comunhão, porque quando nós estamos conectados tudo junto, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Eu creio que nessa noite você receberá do Senhor aquilo que você precisa, pois o Senhor derrama sobre nós a sua graça. Antes de cearmos, eu já gostaria de saber se tem alguém em nosso meio que tem algum pedido de oração. Eu posso estar orando por você e logo em seguida nós vamos cear e já encerrar. Tem algum pedido de oração aqui hoje? E você entrou aqui nesse lugar com alguma enfermidade e quer oração para ser curado? Eu estou aqui para orar por você. Todo mundo sarado e curado para a honra e glória do Senhor. Mas eu tenho uma direção de orar pela vida de Dona Edith. Dona Edith, ela teve uma perca ontem. E nós vamos orar pela vida dela. Ela me pediu o refrigério do Senhor desde que ela chegou aqui. Ela é nossa irmã em Cristo Jesus. E eu queria que todos pudessem nesse momento mesmo entender